Game Over Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai hoje dar uma olhada no discurso da Avenida Paulista, porque, como sempre digo, a Avenida Paulista é onde se mede a força e a população de uma determinada manifestação, já que é o centro da maior cidade do país e, por isso, as melhores ou maiores autoridades de um lado ou de outro normalmente discursam lá. Então, não deixe de se inscrever, estamos crescendo e aqui a gente vai passear no culto, na missa da ala bolsonarista, porque no fim das contas o jogo está sendo entre o governo e a linha política dele e os bolsonaristas e a linha divina deles. Então, roda a vinheta. Será nas eleições do ano que vem, quando será julgado o golpe da picanha prometida, o golpe do roubo do INSS dos aposentados, o golpe dos 90 bilhões pagos antecipados. Então aqui a gente começa essa análise com o Valdemar da Costa Neto, que ele, como praticamente a maioria dos políticos da Lava Jato, do Mensalão, estão soltos. E ele fala sobre o golpe que não existiu e que o que aconteceu lá foi uma baderna. Pois bem, então a baderna agora vai ser anistiada. Os crimes cometidos, a gente tem horas de filmagem aqui no canal mostrando. Vai ser deixado de lado? É o que eu sempre falo. Tira os bolsonaristas e põe qualquer partido de extrema esquerda. O que é? É anistia? E ele fala sobre anistia. Então, aqui a gente já começa a ver. Aqui ainda não entrou Deus. Isso é no começo da manifestação. Mas a gente vai passar para o próximo passo. Nós somos a favor de punir a todos que quebraram, mas acontece que se fosse golpe, quem ia governar o país? A Débora do Batom ia ser ministra da Fazenda? Quem ia governar o país? Aquele cidadão que quebrou o relógio ia ser o ministro da Justiça? Quem que estava no golpe? Então eles alegam que aquilo foi golpe. Nós vamos mostrar para eles, com esse julgamento que estão fazendo do Bolsonaro. Então tá aí. Quem ia governar o país aí é problema de vocês. Sei lá, se eles quisessem colocar essas pessoas. Ele fala que quer a punição dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo ele fala que quer anistia para essas pessoas. E aí não fica muito claro. O Valdemar foi lá, subiu no trio, falou e não falou nada. Foi lá só marcar a sua presença, porque estava recebendo muitas críticas, que estava desaparecido, que não estava falando em público. Então ele foi lá e falou qualquer coisa, sem sentido, sem começo, sem meio, sem fim, para um povo que quer justiça a qualquer custo, mas que está escutando um condenado que cumpriu pena e está inelegível, mas tudo bem. O que fizeram com o Valdemar da Costa Neto também foi uma perseguição, porque afinal de contas foi ele que denunciou o esquema, porque ele fazia parte do esquema e tinham parado de mandar dinheiro para ele, então ele foi lá e denunciou. E aí? Não sei mesmo qual é a lógica que eles tratam, o que o fanatismo trata, tanto da extrema-direita quanto da esquerda. Esse fanatismo, ele é como se fosse um estado de cegueira. Pro meu lado, eu não enxergo os erros nem os crimes. Pro outro, eu enxergo além dos erros e dos crimes. Mas vamos continuar. PSD está junto com o PL
nós temos maioria para aprovar a anistia. E quero vocês cobrando isso sempre, que vocês são a nossa força, a maior força que um homem já teve no Brasil. Jair Messias Bolsonaro, muito obrigado pela atenção de vocês e vou jogar para vocês o Bolsonaro. Então é isso. Joga aí pra galera o Bolsonaro. E anistia é anistia e queremos anistia a qualquer custo. Porque queremos que as pessoas que quebraram e depredaram e destruíram as coisas sejam punidas, mas com anistia. Mas como é que você quer punir alguém que é o mote da extrema-direita quando cometem crimes, falam que quer punir essas pessoas, mas com anistia? Qual é a saída? Não fica claro, fica só o discurso fácil. Só que a galera já vem falando e repetindo anistia, 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 anistia. Uma anistia ampla, geral e restrita. Tá bom. Então, todo mundo que tem o direito de depredar Brasília, é isso? Essa que vai ser a anistia? Se alguém juntar aí 2, 3 mil pessoas por lá quebrar tudo, não, tudo bem, anistia. É isso? Ou é só pra vocês que cometeram esse crime dessa vez, e aí depois pros outros não vai ter mais? Mas nós tínhamos um objetivo nobre. Mas os outros também podem ter. Quem é que vai julgar o que é nobre e pode quebrar e o que não é nobre e não pode quebrar? Vocês? É muito discurso pra um fato muito sem nexo. Vamos lá. Continuando. Senhorazinhas, senhorzinhos da prisão sem nenhuma prova de um crime é democracia! Prender pessoas por mais de 6 meses, por mais de anos sem acusação é democracia! Aqui eu não tô entendendo se ele tá falando da Lava Jato ou da tentativa de golpe, porque foi o que foi feito, pô. É igual nos dois. Eu não tô entendendo do que ele tá falando. Lembrando que o Dallagnol foi cassado por crimes cometidos durante a gestão dele na frente da acusação do presidente Lula. Aí você vai falar, tá vendo? Perseguição. Bom, são termos técnicos e a justiça julgou. Mas são complexos de entender. E a sociedade não quer muito entender. Mas no bolsonarismo, o Dallagnol conseguiu um espaço de, mesmo sendo caçado, emplacar o discurso de Deus, que a gente vai ver agora, mas o discurso do lugar dele de fala. Mesmo sendo complexo de entender, e mesmo que ele e Sérgio Moro combinavam os ataques ao Lula, que resultou na prisão dele, eles erraram. Se tivesse feito a coisa certa, de repente o país seria outro. De repente o candidato seria outro. Mas as coisas certas dão trabalho. E era mais fácil combinar do que fazer as coisas certas. E agora fica jogando o seu erro e a sua incapacidade de fazer as coisas certas no colo dos outros. E não admite. E aí isso vira um discurso muito bom. Atropelar o Congresso Nacional é democracia! Nós queremos o fim da ditadura de toga! Sem ditadura! Sem ditadura! E aqui eu falo dia sim, dia também, sobre usar palavras que não correspondem aos fatos e invocar termos fortes para justificar erros, para justificar decisões ruins ou outras coisas. Ditadura é outra coisa. Amigo, se você, Dallagnol, estivesse na ditadura, você não estaria em cima de um caos. Essas pessoas não estariam ouvindo essa missa, esse culto. Isso não existiria em praça pública. Bom, essa é a verdade. Isso aqui é liberdade de falar e dizer o que quiser. O que você não pode é, com essa liberdade, cometer crimes. Que mesmo assim você fala e depois você é julgado. Mas e as contas do Facebook? Porra! Se você comete crimes sucessivamente com uma ferramenta, você é tirado essa ferramenta sua para você parar de cometer crimes. É lógico isso. Por que eu não posso ter uma arma? Porque a lei me proíbe. Vamos supor que eu tenho um CAC
e eu cometo um crime, eu tenho uma arma legalizada e cometo um crime. Aí a justiça vai falar assim, não, ele é CAC, ele continua com a arma dele, mas ele tá cometendo crime usando a arma. Mas é um direito dele ter a arma. Mas é um direito dele ter a rede social, mas eu estou usando a rede social para interferir no curso do processo, para atacar pessoas, para difamar pessoas. O que acontece é que se retira a rede social. Mas eu posso dar uma entrevista no jornal? Em revista? Pode, você pode. O que você não pode fazer é, nessa entrevista, continuar atacando e difamando as pessoas e espalhando fake news. É isso, a vida é assim. Você pode tentar mudar, por lei, por decreto, por um monte de coisa, mas enquanto a lei for essa, é assim que funciona. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Eu quero encerrar dizendo para você, pastor Silas, que Deus nunca nos prometeu que a gente não teria aflições nesse mundo. Deus não nos prometeu. E aqui vem outro discurso barato de usando a religião, Deus e tudo mais, como se as pessoas do outro lado não sejam devotas de algum santo, de alguma religião, que não acreditem no mesmo Deus deles, porque Deus só está de um lado da população? Não. Deus está ao lado de todos. Todos que acreditam nele, todos que vão às suas orações. Então, isso aqui foi transformado numa guerra santa. Então, é isso que a religião se presta a fazer? Não, a religião não é isso. Isso aqui é outra coisa. Vamos continuar. Essa é a diferença das manifestações que estão acontecendo hoje. Nós sabemos em quem nós temos crido. E mais uma vez a Paulista se torna esse mar de verde e amarelo para lutarmos contra as injustiças. Quanto mais injustiças fazem. Então aí, temos de novo outro pastor, outro religioso, que usa Deus para se eleger, que se usa Deus para se justificar. Então eu vou fechar aqui essa primeira parte, porque a história nos mostra que a religião tem o seu papel fundamental no desenvolvimento do ser humano, fundamental no desenvolvimento da sociedade. E a política tem outro papel. E elas não se juntam para um bom país. Quando se trata de usar Deus para justificar atos dos homens, é covardia. Com Deus, é covardia com o homem. Porque se você se coloca como... Eu assisti esse discurso 2 vezes, são 2 horas e um quebrado. Se você se coloca como ungido de Deus, não tem um argumento lógico, humano, na política que não vai soar como blasfêmia ou não vai soar como uma pessoa que não acredita em Deus. Não faz sentido. Quer dizer, então, que todos os outros que não concordem com os discursos da Paulista, eles são ateus, são excomungados. O que eles são? O que é as pessoas que não concordam com a cruzada santa de cima do palanque? A religião está indo por um caminho que não é a religião do amor, a religião do perdão, a religião onde Cristo realmente queria salvar o planeta como um todo, não uma parte dele de extrema direita que quer, com discursos de Deus, salvar o Messias Bolsonaro com mentiras, porque o comandante da Marinha disse sim. Ele chegou para mim e disse que estava tentando, com a minuta do golpe, não deixar o Lula ser empossado. Esse depoimento dessa testemunha do almirante do Exército, da Aeronáutica, ele não foi desmentido. Em nenhum momento. Eu assisti todas as sustentações orais da defesa. Não foi desmentido. Tanto, até mesmo, teve um depoimento do chefe do GSI, o advogado dele falou assim, não, meu cliente não pode
ser condenado por tentativa de golpe, porque ele reiteradas vezes tentou fazer com que Bolsonaro desistisse de tomar qualquer atitude antidemocrática. E aí a Carmen Lúcia fala: o senhor pode me explicar melhor? É isso mesmo que o senhor quis dizer? E aí ele fala: sim, meu cliente tentou diversas vezes fazer com que o presidente Bolsonaro não tomasse nenhuma atitude para interferir no processo democrático. E aí essas coisas, elas se perdem nesse discurso de Deus. Os fatos se perdem porque não é o objetivo, não é o que querem que passe a informação. Querem deixar as pessoas ali, vidradas na bolha, esperando um milagre. Nesse discurso, ele fala: vamos ter um milagre. Não sei qual, mas vai ter. E é isso, a esperança não morre. Não podemos ir contra Deus, porque Ele está do nosso lado, e todos que não estão do nosso lado, o que são? Não fica claro. Muito obrigado. Amanhã a gente vai continuar com o discurso do Tarcísio, o do Malafaia e o da Michelle. Valeu!